Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma apresentação do Banco do Brasil para verificar se vale a pena comprar no preço atual, tá ok? Então eu pus uma planilha de Excel, vou explicar para vocês aí, e cada um, claro, vai usar suas premissas para verificar se vale a pena, mas é um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, tá ok? Vamos lá então. Então o que acontece? Hoje o preço do Banco do Brasil está 19,86, né? E o Banco do Brasil, ele previu para os próximos 12 meses 21 bi a 25 bi, está no guidance dele, e com isso vai dar um lucro de 3,66 por ação, né? Já que ele tem 5,73 bi de ações, né? Então tá ok. Então com isso aqui, ele vai ter um preço sobre lucro de 5,4, tá? E o payout de 30%, que aqui eu coloquei 30%, vai dar aqui, né? Vai dar R$ 1,10 para os próximos 12 meses. Isso aí dá um DI de 5,5%, tá? O IPCA hoje está na faixa de 15%, ok? IPCA não, desculpe, o IPCA está na faixa de 5%, é isso aí, 5,2%. Ok, então é o seguinte, vamos explicar como é que eu fiz aqui. O banco, normalmente, ele cresce o lucro dele em função do valor patrimonial. O valor patrimonial em banco é muito importante, né? Que ele consegue, à medida que o valor patrimonial aumenta, ele pode emprestar mais, né? Entendeu? Mais crédito ele pode dar, tá ok? Então o que acontece? Eu parti do 186 bi, valor patrimonial, e como ele vai distribuir, ele vai reter 70%, né? Então eu coloquei o seguinte, essa retenção não é totalmente eficiente, ela não vai aumentar tudo 70%, ela vai aumentar mais ou menos 70% do que ele reteve, que dá em torno de 10 bi, tá? Então seria 21 vezes 0,7 vezes 0,7, né? Então vai dar uns 10 bi. Então passou de 186 para o próximo ano, ele vai ter 196 bi, entendeu? Vai dar o lucro de 21 bi, né? Ok? Então, beleza. Aí, vamos dizer, isso aí lá para metade de 2026, né? Metade de 2027, ele vai continuar distribuindo 30% novamente. Só que como ele também reteve, né, o lucro de 25 bi que ele vai ter, né? E vai ter 25 bi, né? Porque o lucro, agora, o que eu coloquei? O ROI era de 10,7. Agora eu estou colocando para 2027, até metade do ano de 2027, eu estou colocando um ROI de 12,5, aumentar. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é o crescimento do banco, isso aqui é uma suposição. Ele estava 10,7, muito baixo, vai passar para 12,5. Só lembrando que o ROI médio do banco nos últimos 10, 12 anos, 15 anos, está na faixa de 16, né? Então eu coloquei para 2027 12,5. Não está alto, né? Está até mais ou menos modesto, né? Que ele já trabalhou com 19, né? Faz pouco tempo. Chegou a 21, né? Então 2027 estaria 12,5, o ROI, e com isto, ele tendo o ROI de 12,5, ele vai subir em cima daquele 196, né? Mais 30, vai ter 12,5 em cima daquilo, e vai somar, então, vai passar para o valor patrimonial para 26,58. Com isso, ele vai dar um lucro de 25,82. Então é o seguinte, o que eu informei é o seguinte, a parte do lucro que ele retém, ele vai aumentar o valor patrimonial e o ROI vai ser em cima do valor patrimonial. E com isso, eu fiz uma escadinha aqui, né? Então, o que vai mandar aqui, para saber se vale a pena ou não, é o crescimento do ROI, que é o mais importante, né? Se ele vai chegar até 2031, eu fiz aqui uma tabela, até 2031, chegar a um ROI de 16, né? Que é uma média do banco, né? Ok, então eu vou partir aqui do 21 bi também, tá? Então, os parâmetros que eu vou usar aqui são o ROI, o crescimento do ROI, o payout, né? Que à medida que o payout ele retém, ele vai diminuir o dividendo, que vai fazer parte da taxa de retorno, né? TIR, e ele diminuindo também aumenta o valor patrimonial, né? Ok, então é uma coisa que depende da outra. Beleza, então eu fiz essa escadinha aqui, e aqui tem uma tabela, né? E aqui ele vai calcular a taxa de retorno, você veja bem. Então eu fiz para 10 anos
o banco ele vai crescer, então, nessa taxa aqui. Então, ele vai, fazendo essa tabelinha aqui, ele vai crescer no primeiro, até 2027, 22%, que não é difícil, né? Depois, 2028, 18%, 2029, 15%, e depois ele vai passar para 14%. Né? E a partir daí, ele vai subir padrão, 6%. Né? Quer dizer, por que ele subiu tudo isso? Porque o ROI está subindo, né? À medida que o ROI sobe, o CAGR, né, que é o lucro em relação ao ano anterior, vai subindo, né? Bom, então fazendo para 10 anos, e vamos supor que depois de 10 anos ele vai vender com PL igual a 5,5, que é o PL que está hoje, aqui, ó, o PL hoje está 5,4. Ele vai vender aqui a 51, né? Porque também o preço subiu, né? E o que vai acontecer? Vai dar uma taxa de retorno de 17,4, uma taxa de retorno relativamente boa, né? Que eu estou calculando pré-fixado para 10 anos aqui, 12,8, tá? Que eu acho que é um pré-fixado razoável. Isso aí vai dar um prêmio de 4,6% acima do pré-fixado médio, né? Ok? Bom, agora é o seguinte, agora, se eu mudar aqui o lucro e diminuir para 18, você vê que caiu a TIR para 17,09, né? Não caiu muito, caiu pouco, né? Mas o que influi mesmo aqui é o ROI, né? O crescimento do ROI, tá? Agora, se o banco passar aqui, olha aqui, ó. Então ele está com 17,4. Vamos dizer que ele dá uma crescidinha para 13 aqui, para 14 aqui, para 15 aqui, ó. Já foi para 17,64, tá? Vamos dizer que ele vai crescer aqui, vai passar para 15. E aqui já 16. Já dá para 18,67, né? Que isso aqui é bem razoável, né? Ele vai crescer só 10,7 agora no próximo ano, 13 para 2027, depois 15, 16, e aí continua com 16. Aí daria uma taxa muito boa de 18. Agora, se eu colocar 18 aqui também, não vai fazer muita diferença, né? Que o que vale a pena aqui, o que faz o TIR crescer mesmo, vai ser o ROI. Quanto ele vai ter de crescimento no lucro dele, né? Que o ROI é o lucro sobre o patrimônio, né? Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou fazer uma outra suposição. Vamos dizer assim que... Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui para as taxas que eu coloquei. Tá ok? 2,50. Então, estava 17,4, tá? De taxa de retorno para 10 anos, tá? Se eu vou dizer assim, daqui a 5 anos, lá para 2030, eu quero vender, 2031. Vou colocar 5 anos aqui, ó. Ele vai dar um ROI muito maior. Vai dar 19,3. Eu vou vender, vou comprar aqui, porque daqui a 5 anos eu quero vender. Vai dar um ROI bem maior. Porque é o seguinte, para os próximos 5 anos ele vai crescer bastante. Depois do quinto ano, eu coloquei um crescimento modesto aqui, né? Vamos lá, voltar aqui, né? Eu botei crescimento de 6% a partir do sexto ano, entendeu? Vou dizer que agora, à medida que vou aumentando o tempo aqui, ó, se eu colocar 20 anos aqui, ó, eu vou segurar por 20 anos. Aí ele vai começando a cair, né? Vai cair. Mas o prefixado também vai cair, né? Então, o prêmio vai ficar em torno de 4,5%, se eu botar 50, 40 anos aqui, ó. Ele já não muda muito, né? O que muda bastante aqui é no prazo curto. Por isso que muitos gestores aí, eles estão sempre mirando comprar em determinado período e cair fora depois de determinado período, né? Porque ao longo do tempo a gente não sabe quanto vai crescer, né? Provavelmente depois de 5, 6 anos vai crescer de acordo com o PIB do Brasil, um pouquinho mais, né? Que normalmente os bancos crescem um pouco mais do que o PIB do Brasil, tá? Então agora, se eu quiser fazer uma aposta aqui para sair daqui a 5 anos, esperar, eu tenho uma chance de ter um TIR bem grande. Agora,
Ah, mas o banco não vai crescer isso, eu vou botar aqui 12, 12 vai apanhar aqui no começo, 13, e vai ficar naquela médiazinha de 14 e 14. Ainda assim deu 14, olha aqui, ó, deu 17,3. Agora se eu colocar para 17, 16,2% de taxa de retorno, que é uma taxa boa ainda, né? Então, assim, eu vejo assim que no preço atual, num longo prazo de 4, 5 anos, se eu colocar 3 anos aqui, vamos ver. Aí já não dá muito, ó, 3 anos, opa, vamos mudar aqui. 3 anos. Ele já não deu aqui o... Mas ele deu 14,38. Em 3 anos ele já não deu muito, né? Porque o crescimento aqui que eu coloquei é pequeno nos próximos 3 anos. O crescimento grande é depois, né? Então, assim, eu vejo assim, o sujeito segurar por uns 4, 5 anos o Banco do Brasil tem uma boa chance de ter um bom retorno. Agora, no curto prazo, a gente não sabe, né? No curto prazo, dá para ver aqui que, de repente, daqui a um ano, pode ser que continue o mesmo preço. É bem provável que o investidor vai ter um período de um ano aí para ir comprando no ponto inferior aqui, né? Que é em torno de 19 até 17 pode chegar, de repente a narrativa que ocorre no mercado, né? Que hoje está tem muitas narrativas, né? Hoje em dia tem mais do que há algum tempo atrás, né? Com essa questão de tarifaço e o Trump aí fazendo pressão sobre o governo atual, então vai ter uma volatilidade grande. Então pode ser que a gente tenha um tempo bom, né, para ir comprando aos poucos o Banco do Brasil. E claro, existe um risco, pode ser que não seja nada disso que eu estou mostrando, pode ser que fique pior ainda, entendeu? Então, comprar com parcimônia ao longo do tempo, ir acompanhando, colocando em outras empresas também. Diversificação é o negócio mais importante, né? Isso aí todos os especialistas falam, tá ok, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês e espero aí que vocês façam suas análises, cada um faça a sua análise e verifique se vale a pena comprar, qual é o percentual que ele quer comprar. Então um abraço a todos e bom investimento.